Bem-vindos a Bons Ventos. Esse é o nosso primeiro episódio de RPG e, estou aqui com vários convidados aí, alguns, alguns só um Padilha, na verdade, que já participou do nosso braço de Magic aí, né? Você que caiu de paraquedas aqui, não sabe quem somos nós temos um podcast sobre Magic também. Então, a gente vai começar esse feed agora. Quem conhece o podcast da Bons Ventos MTG sabe que a gente leva muito mais para parte mais com números e falando sobre decks metas, enfim, esse tipo de coisa. E aqui o nosso intuito vai ser falar sobre histórias, comentar um pouco sobre nossas vivências de RPG, mas nada muito se levando a sério, muito diferente, né? Como eu falei, da Bons Ventos MTG. Estou aqui hoje com ele, vou começar da mesma forma, porque eu não tenho a mínima ideia de como fazer um podcast novo, então vou começar da mesma forma que eu faço no nosso braço de Magic. E estou aqui com ele hoje, o Padilha, e eu queria saber de você, Padilha. Qual foi o primeiro RPG que você jogou? E aí, dudes? E aí, pessoal, tudo bem? Cara, o primeiro sistema, o primeiro RPG que eu joguei foi Vampiro à Máscara, terceira edição. Olha só, tentei dar uma mesclada entre jogadores aqui. Também estou aqui com ele hoje, o Lucas. Qual que é foi o seu primeiro RPG de mesa jogado aí, Lucas? Opa! E aí, pessoal? Olha, o primeiro não era nem sistema, era eu e um amigo jogando sozinhos, um mestrando pro outro, a gente se revezando. Isso lá com 10, 11 anos de idade. O famoso, é, como é que é? Storytelling, né? Mais ou menos por aí, não tinha sistema, acho que a gente não tinha nem dado, nem papel, nem caneta, era só contação de história e diversão. Entendi. E também estou aqui com ele hoje, o Thiago, que é um amigo meu de longa data. Eu trouxe ele aqui hoje justamente pelo fato dele ter jogado RPG na mesma mesa que eu joguei a primeira vez. Foi a primeira mesa dele também. Então, e aí, Thiagão, qual que foi a sua E aí, seu primeiro sistema de RPG que você jogou? cara, daquele jeito, né? A gente jogava no colégio, se divertindo só. A gente jogava só com os dadinhos, a galera conversando só e. A gente jogava D&D 3.5, né? Foi o primeiro sistema que a gente jogou. Ah, desculpa, mas eu não faço a menor ideia. Sim. Foi o primeiro sistema que nós jogamos juntos, foi D&D 3.5. E é isso, né? Vamos aos recados dos nossos patrocinadores aí. Então, lembrando a todos vocês que nós contamos com o apoio da Manafix.net, né? Uma casa aí de para você comprar suas cartinhas de Magic the Gathering. Também contamos com... Inclusive, desculpa te cortar, mas inclusive a Manafix.net também é patrocinadora do primeiro Tribal War. Deixa um recado para vocês aí. Também contamos com o apoio da Taverna Game House. Também é uma loja de jogar Magic, mas também lá temos algumas salas para vocês jogarem RPG e tudo mais. Então, se você é da região aqui de Curitiba e tudo mais, ou vier para a região de Curitiba, eles têm um espaço presencial e é bem bacana para se jogar esse tipo de coisa. Também contamos com o apoio da Meruru, outra loja de Magic, e também da Loja do Bardo, outra loja de Magic também. E, gente, esse é o primeiro episódio, né, da nosso braço aí de RPG. Já gravo, né, o podcast da Bons Ventos faz quase um ano já, mas eu tô nervoso como se fosse a primeira vez. Olha só que coisa diferente, né? E assim, eu trouxe a ideia, né, de que a gente falasse aí sobre as nossas primeiras experiências dentro do RPG, do mundo de RPG e tudo mais, contar algumas histórias que a gente passou lá no nosso começo e tudo mais. E por isso aí eu trouxe uma bancada de peso aí do pessoal.
E aí, gente, vocês lembram como é que foi pra vocês em relação ao primeiro sistema de vocês, em relação a, tipo, vocês terem ido atrás de livro, atrás de alguma coisa assim? Porque na época que nós começamos a jogar RPG não tinha internet, né? Então a gente tinha que ir atrás de livro físico, né? Sim, quando eu comecei a jogar, cara, em 2004, não tinha smartphone, tinha internet, mas não tinha o smartphone e a internet lá de onde eu sou, do Mato Grosso do Sul, poucas pessoas tinham em casa, né? Então, não era assim tão acessível, né, no ambiente que eu vivia. Então, num primeiro momento, a minha experiência foi com alguém me explicando como era, né? Jogar RPG, como era o sistema. Tô ligado. E você mesmo que foi atrás dos livros ou teve alguém que te introduziu em relação até aos próprios livros, emprestou pra questão de regra, enfim, esse tipo de coisa? Não, tive alguém que me emprestou. Até pela situação atual, a situação da época, né? Vinha quebradaço assim, e os livros já custavam muito caros na época, né? Porque o livro de RPG geralmente vem com a capa dura, né? Toda aquela arte, toda aquela edição. Então sempre foi um produto caro de se comprar, né? Então, essa pessoa que me introduziu ao RPG, e que foi meu primeiro mestre, aliás, ele que me emprestou os livros, né? Uhum. E você, Lucas, como é que foi em relação aí o teu primeiro sistema que você jogou mesmo, primeiro sistema? Você foi atrás de livro? Como é que foi em relação a isso? Ou já faz mais pouco tempo que você jogou um sistema novo? Como é que é isso aí pra ti? Não, já é bem mais recente, foi na época da faculdade, uns 6, 8 anos atrás, que eu entrei em computação, né, galerinha nerd e tudo mais, não foi difícil achar a galera que curtia RPG e começamos a conversar. Aí teve uma grande greve nas federais no ano que a gente entrou, e a gente aproveitou vários meses para ficar indo lá só jogar RPG. Eu acho que a gente jogou GURPS, e eu não lembro algum outro sistema que eu não lembro o nome. Mas jogamos aí uma ou duas one-shots, tentamos fazer algumas outras mesas que acabaram indo pouco para frente, ou 2, 3 sessões cada uma. Mas ninguém tinha. Acho que alguém às vezes tinha os livros, ou senão a gente pegava sempre o material da internet, pegava de fontes alternativas só para conseguir jogar ali. Entendi. Então você já é um jogador um pouco mais recente, pra você é, foi muito diferente da nossa época, né? Você não tinha que ir atrás de um sebo ou alguma coisa assim pra comprar os livros e tudo mais. Na questão de ir atrás do material, já era na época da difusão da internet e era bem fácil você conseguir qualquer coisa online. E de vez em quando algum colega tinha algum material e a gente usava ele. Pode pá. A minha experiência foi a mesma do Thiago, basicamente, né? Tipo, eu lembro que o Thiago pediu pra mãe dele os livros de Natal, alguma coisa assim, de aniversário, não lembro. Você lembra disso, Thiago? Como é que foi? Cara, eu lembro que eu tava passeando numa loja de livros, aí eu vi os livrinhos com os dadinhos e falei, cara, vou ter que levar isso aqui. E E, nossa, foi época de sexta série, a gente tinha o quê? 12 anos por aí. foi sexta? Não foi? Sexta ou sétima, Acho né? que foi quinta série, esse pá, mano. Sei lá? Foi quinta, eu acho. Provavelmente. Né? Foi, Pode ser. foi quinta série e a gente pegou os livros do 3.5, né? A gente pegou tanto o livro do jogador quanto o livro do mestre. Eu não lembro se a gente chegou a pegar o livro dos monstros, isso eu realmente não vou lembrar. Você lembra disso? Peraí que eu vou até dar uma olhada aqui pra ver se eu acho meus livros. Rapidinho. Bom, eu lembro uma coisa muito massa, assim, que foi basicamente, tipo, cara, ninguém tinha paciência de, tipo, ler os bagulho e tudo mais. E eu tive que ler todos os livros, porque, tipo, cara, querendo ou não, a gente não tinha acesso a YouTube, enfim, esse tipo de coisa. E a gente tinha que, né, aprender por conta própria, né? Se você não era introduzido no RPG por ninguém, você começava a ter o interesse do RPG por conta de alguma coisa, tipo, que você viu numa série, num filme, alguma coisa assim, que foi o meu caso, pelo menos, você tinha que correr atrás completamente das regras. Não ia ter ninguém para explicar para você. Tanto que, cara, passei anos jogando muitas coisas erradas e tudo mais, porque, né, até o meu é,
a minha interpretação de texto na época não era tão boa, quando eu estava na quinta série. Questão de, por exemplo, eu ter passado alguma coisa, não ter entendido alguma coisa, não ter voltado atrás depois, ou alguma coisa assim, fizeram com que a gente jogasse algumas coisinhas erradas. Acho que, tipo, não foram muitas coisas erradas, tá ligado? A gente realmente jogava mais certinho, assim, mas a gente é, fez o. A gente fez o corre pra, tipo, todo mundo aprender comigo lendo. Isso é uma coisa que foi bem legal na época, assim. Achei no livro. É bom porque eu acho que isso já deu para você uma bagagenzinha, né? Que eu acho que é super necessário para você se tornar um mestre como tem que ser, né? Eu acho que se você já teve isso de início, né? Então acho que isso fica, né? Com certeza. Olha, assim, eu hoje mestro, né? Tanto que a gente tem o nosso canal no YouTube lá, que a gente tem uma mesa que a gente tá jogando todas as semanas, menos essa, porque teve uma pessoa que não podia jogar. Mas, sim, eu mestro quando precisa e tudo mais, mas eu sou player, né? Eu vim, eu tentei mestrar lá no começo, na época ainda que eu jogava com o Thiago e tudo mais, mas o meu interesse não foi tanto daquelas coisas em relação ao mestre, sabe? Para mim, sempre o emocionante foi no RPG a questão de você desenvolver um personagem e você viver ele, assim, tá ligado? Essa foi sempre a graça pra mim, assim. E desde aquela época, por incrível que pareça, eu jogo com as mesmas classes, que é basicamente paladino, clérigo, fighter, enfim, esse tipo de coisa, que é o que realmente é a minha paixão até hoje, né? E aí, Thiago, você achou o livro lá? Achei, cara. Livro do Mestre 3.5. Mas a gente tinha o livro do jogador também. Não era teu? Ou era Não, do Arthur? Alguma coisa assim? pode ser de outra pessoa, é real. Mas eu lembro, eu tinha vagas memórias mesmo que a gente não tinha o livro dos monstros. Então a gente meio que, tipo, os monstros a gente tentava dar uma adaptada e pegar, tipo, algum bicho ou alguma coisa assim que tinha do livro do mestre ou alguma coisa assim, porque a gente não tinha nada, tá ligado? Então pra gente foi bem pesado, assim, no começo fazer esse tipo de coisa. Eu lembro que eu demorei muito pra ter meu primeiro livro, tá ligado? E, cara, eu só fui ter meu primeiro livro, se eu não me engano, já foi o quê? Com 14 anos, quando eu tava na oitava série, já tinha trocado de colégio e tudo mais, já sabia jogar 3.5 e tal. Tinha outros amigos meus desse meu outro colégio que jogavam comigo, que tinham o livro, e daí lançou o 4.0 e daí eu fui atrás e comprei o 4.0. Foi meu primeiro livro que eu obti de RPG, foi esse. Você lembra o primeiro livro que você comprou, Padilha? Lembro, foi Vampiro mesmo. Depois de alguns anos aí que eu joguei a primeira vez, eu comprei o livro para ter mesmo. E eu tenho a terceira edição até hoje guardadinha. É muito apego, apego demais. Com certeza. Eu lembro que esse nosso livro do 3.5, que era de uso comunitário, eu tentei muito por muito tempo trocar com a pessoa que era a suposta dona, mas essa pessoa suposta dona nunca quis trocar comigo. Enfim. E hoje eu não tenho 3.5, por incrível que pareça. É um sistema que eu joguei por muito tempo. Eu tenho tipo escudo de mestre, tenho bloco de ficha, tenho um monte de coisa, mas o livro em si eu não tenho, tá ligado? Então é uma coisa que na minha coleção tá faltando. Eu pretendo comprar um dia, mas eu não pretendo comprar muito cedo, assim, sendo bem sincero com vocês. Até porque hoje em dia eu jogo muito mais o 5.0 e o meu foco seria comprar outros sistemas que seriam mais, né, diferentes, né? Tipo, questão de, por exemplo, o, a Tormenta que tá chegando. Também tem questão de. Que mais? O, o Shadowfall. Não, Shadowfall não. Shadow. Caralho, esqueci o nome do sistema, mano. O Shadowrun. Isso. O Shadowrun também, né? Acho que a última edição saiu o ano passado, ano retrasado. Também não tenho. Também quero pegar. Que é uma edição que
que tá muito legal, vi muitas streams da galera jogando e tudo mais, né? Sempre indico aí o pessoal do Formação Fireball. E assim, vocês lembram de algumas histórias das primeiras mesas de vocês, ou alguma coisa assim, ou vocês não lembram desse tipo de coisa? Não, eu lembro até da introdução que foi me posta no jogo, mas o que eu tenho com o RPG, principalmente nessa fase aí, é, é como o RPG, nesse momento da minha vida, quando eu joguei lá, me ajudou bastante, sabe? Em relação ao que eu tava passando na época mesmo, assim, sabe? Porque, apesar de eu ter esse rostinho de criança, Dudes, lá em 2005 eu já tinha 18 anos, cara. E foi uma época muito, muito conturbada para mim, em N fatores. Inclusive, eu estava sozinho no mundo, posso assim dizer, né? Para não ficar entrando em detalhes. No ano que eu aprendi a jogar RPG, cara, eu já tinha passado por 7 casas de amigos, repúblicas lá, praticamente vivendo de favor, assim, sabe? E eu tava no primeiro ano da faculdade de Direito, sem um puto no bolso, sem zero. E aí um amigo que nem era tão próximo da minha infância, Carlos, que hoje é até doutor em paleontologia lá no norte, ele me convidou para ir morar na casa dele, cara. E essa é a mãe dele tinha ido morar no Rio Grande do Sul, isso lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, tá? Uhum. A mãe dele tinha ido morar no Rio Grande do Sul, e aí ele tava morando sozinho na casa dele, ele me convidou para morar lá num quarto, e que eu quer que eu fosse pagar ele quando eu arrumasse um emprego, assim. Então fui para lá, né, cara? E o Carlos, ele tinha um perfil muito dark, assim, sabe? Muito dark, mas muito dark. Não posso dizer que ele era gótico, assim, mas ele era do metal, black metal mesmo, assim. Então tudo na casa era meio dark, sabe? A própria casa já parecia um ambiente de Vampiro à Máscara, assim, o que é engraçado até. E ele jogava, ele tinha um grupo de amigos que já jogavam fazia tempo, parece que eles estavam numa história fazia quase um ano já, numa campanha. E só que assim, cara, eu tocava, né? Tocava guitarra, tocava numa banda, então eu nunca tava lá nas sextas-feiras de noite quando era as sessões que eles faziam. Só que assim, cara, era uma época de muito, sabe, beber muito, usar um monte de coisa. E assim, desde moleque eu tinha esse meu lado geek, só que eu nunca tinha desenvolvido ele muito bem, assim, sabe? Em função de várias coisas. Só que eu já gostava bastante disso, sabe? De fantasia, de histórias, né? De heróis, esse tipo de coisa eu já tinha isso comigo. Só que eu não tinha muito estímulo, né? E lá no Mato Grosso do Sul, cara, em Dourados, nessa época, não tinha uma loja. Você não conseguia encontrar livros assim em sebos lá. Você não conseguia encontrar livros em livrarias de RPG lá, entende? Dados de 10 lados, cara, impossível encontrar, que é a base do vampiro, né? E numa sexta-feira, cara, que eu não toquei, ele falou assim: Meu, vai ter a mesa aqui, você não quer participar, cara? Eu falei: Pô, bicho, vou dar uma olhada. Não vou jogar, mas vou ver. E aquilo me chamou uma atenção, cara, porque ele já ele meio dark, assim, ele já trazia esse lado, sabe, esse ar dark, assim, pra mesa dele, e ele ambientava ali, assim, de umas velas e tal. E ele era muito bom, cara. Ele era muito bom. Ele fazia uma imersão assim violenta, cara. E aquilo me chamou a atenção porque ele conseguiu me levar, eu não jogando, ele conseguiu me levar para um outro lugar. Eu sóbrio. Ele conseguiu me levar para outro lugar, literalmente. E foi assim que eu comecei a jogar, cara. E a introdução dele, da história dele, depois ele fez um novo grupo, eu entrei dentro da campanha dele. E a história era muito legal porque era ambientado no Brasil mesmo, em São Paulo, né, onde existia um príncipe. Não sei se vocês estão familiarizados assim com Vampiro à Conheço, Máscara, conheço a mas o história o vampiro suficiente pra saber a questão dos é príncipes e tal. Aham. isso. O príncipe é nada mais que o ancião, né, que comanda a cidade, né, que manda na cidade. E
E esse príncipe, ele veio de Portugal para cá, né? E foi ele que me abraçou, ele que abraçou meu personagem, né? Que me transformou no vampiro. Abraço pra quem E não eu, sabe, é essa transformação, né? Que você tem que ser, se eu não me engano, tem que ser um príncipe e ele vai te morder e você tem todo um tempo de se acostumar com o seu corpo novo, enfim, esse tipo de coisa. incorpor, exatamente. Então, é, até a questão de que tem alguns, entre muitas aspas, testes, né, para que você realmente consiga segurar essa fera dentro de você, para que ela não vá para fora, enfim. Exatamente. Não necessariamente precisa ser o príncipe, né? Mas são os mais antigos que geralmente abraçam, né? Uhum. Tanto que a geração atual de vampiros, na cronologia do tempo normal, os anciões eles têm uma certa, como que eu posso dizer, aversão, né? Porque eles chamam de sangue, o sangue fraco, né? Que já estão lá na décima primeira geração de vampiros. Enfim, ele me introduziu exatamente com o príncipe me abraçando e eu virei um lacaio, né? Do príncipe. Então eu fazia alguns trabalhos sujos para ele conseguir manter o principado dele, né? Para ele manter a posição que ele tinha. Então, assim, foi fantástico, cara. Foi muito fantástico. E, inclusive, me ajudou muito ser Vampiro à Máscara, porque Vampiro à Máscara é um sistema mais simples, bem mais simples que o D&D, Uhum. né? É mais fácil de você aprender sem você estar, né, lendo os livros, apesar que você precisa montar um personagem, você precisaria saber qual que é o seu clã, o perfil do seu jogador, né? Só que me ajudou bastante ser Vampiro à Máscara, assim. Então, Sim. essa história inicial dele eu tenho até hoje na minha cabeça, assim, inclusive se um dia eu for mestrar de novo, talvez eu até traga essa história para cá de tão boa que ela é. Legal. Inclusive, a gente estava conversando aí nos bastidores, né? E a gente tá para fazer uma mesa de vampiro, né? Boa! E Gostei assim, da sua empolgação aí. por mim, a gente faz um negócio mais sequencial, não precisa ser one shot igual você falou. Fechou, cara. Aham, Eu sou até, completamente. Eu vou até então começar a preparar. por Você favor. não me iluda, hein? Você não Não, me mas iluda. já aí o problema vai ser achar player só, mas de resto, o que a fita aqui é o seguinte, eu já sei até meu clã, eu já sei a história do meu personagem e tudo mais. E é isso, tá ligado? Tipo, porque eu lembro que eu fiz a ficha daquela vez que a gente ia jogar, quando a gente se conheceu na taverna. Eu conheci o Padilha por causa de um anúncio de querer jogar Vampiro à Máscara, acho que foi isso, não foi? Foi, aham. E daí Exatamente. acabei conhecendo ele e tudo mais, a gente conversou muito na época e tudo mais. É, não deu certo, não lembro por quê, o que que rolou e tudo mais, mas a gente ficou muito tempo sem se falar e daí a gente descobriu que um outro jogava Magic e a gente virou mais amigo por causa do Magic, né, Padilha? Exatamente essa história. Eu me lembro até o dia que estava você e mais outros dois jogadores, até agora não vou lembrar quem que eram os outros dois, mas a gente até acabou fazendo um grupinho de RPG, mas eu acho que era falta de agenda, não sei, acho que não rolou também tanta vontade na Empolgação, né? hora lá, empolgação, É, Faltou um pouco de mim também dar uma estimulada ali, mas eu tava, acho que foi bem na época que a minha esposa engravidou, cara, acho que até. sim, acho que sim. Então, acho que era um tempo bem atribulado, né? Sim, com certeza. Mas já tem a história já, depois eu quero conversar com você. A história do meu personagem, modéstia à parte, é uma história muito legal, tá? Massa, Inclusive. não, perfeito, perfeito. Eu não tenho tanto esse inspirações, enfim, né? Não sou muito do metal e não vejo muitas obras relacionadas à parte de vampiro, mas cara, eu achei bem bacana a história que tinha ficado na época, assim, eu vou usar mesmo. E você, Lucas, você lembra das histórias da primeira vez que você jogou? Olha, das primeiras vezes eu lembro um pouco dos personagens, na verdade. Eu, criança ainda, né, tinha umas ideias bem mirabolantes, principalmente como a gente jogava basicamente só storytelling. Então, já fui um pistoleiro fantasma, já fui um alienígena que tinha alergia à água, uns negócios bem malucos, assim. Viu Sinais na Eu, época e quis fazer o personagem dos Sinais.
Umas coisas bem malucas de criança com imaginação fértil. As coisas mais recentes já são bem mais trabalhadas daí, né? Jogo bastante a quinta edição agora, né? No momento. Sim. Foi o que me reintroduziu ao RPG depois desse tempo, depois da faculdade. Porque na faculdade, como eu comentei, eu joguei um pouquinho, acabou não dando tão certo, jogamos vários sistemas, então a gente também não entendeu bem o sistema, porque não jogou muito deles, e Uhum. acabei me distanciando e ficando longe. Sim. Então foi depois com outros amigos que a quinta edição trouxe de volta e essas histórias eu sei muito bem. O Lucas, ele é do mesmo grupinho que eu sou da galera que joga RPG, né? A gente sempre tá fazendo mesa nova, enfim, esse tipo de coisa. Até tava jogando a mesma mesa que ele tava jogando, mas por questão de tempo e tudo mais eu acabei saindo. Mas eu lembro que na minha última sessão o teu personagem morreu, inclusive, né? Foi tanto a parte de eu fazer o roleplay seguindo a risca, o que o personagem faria, como alguém extremamente mesquinho e arrogante se achando superior aos outros. O mago sem magia foi perseguir o rogue inimigo, né? E você tava jogando o que agora? Curiosidade minha. Agora eu tô de rogue. Tá de rogue. É a Mas mulher que te matou, daí você virou ela, basicamente. quase. Eu liguei um pouco as histórias com a nova personagem, era uma assassina, Uhum. que o trabalho atual dela era, inclusive, assassinar o meu antigo personagem, o Nobre. Só que ela chegou atrasada, ela não contava que ele fosse ser um burro do caralho e que morresse tão fácil na segunda sessão de jogo. Pode ir pá. Então ela acabou tendo que largar essa vida. Cara, e assim, eu eu sou um jogador que eu acho que de todos nós, eu e o Thiago, fomos as pessoas que jogaram mais novos, talvez, né, os sistemas, enfim, e tudo mais. Porque a gente tinha o que, Thiago? Era 11 anos de idade. Então a gente experimentou o sistema um pouco mais, né, o sistema regrado um pouco mais cedo. O que não deixava também que os nossos mestres dessem uma zoada no nosso personagem e tudo mais, né? Tipo, Ah, tanto que foi basicamente o que aconteceu, assim, tipo, o nosso mestre, que era o Alan, né? Era um amigo nosso na época, jogador de Pokémon, que ele começou a mestrar uns negócios meio zoado, assim. Eu lembro que até eu ficava muito puto na época, assim, porque pra mim o RPG tinha que ser um negócio sério, assim, e tudo mais. É uma coisa que, por exemplo, hoje eu jogaria uma primeira sessão com um mestre como o Alan era, e eu falaria, tipo, galera, eu tô meio sem tempo, tá ligado? E eu sairia. Porque, enfim, eu tenho os meus princípios na mesa, né? Acho que obviamente a zoeira é legal e tudo mais, até tipo joguei Call of Cthulhu com esse mesmo pessoal que o Lucas joga e tal. Foi um Call of Cthulhu completamente de humor, porque ninguém se levava a sério no bagulho, mas tanto que não foi pra frente, né? Enfim, que eu tava mestrando, mas a gente começa a criar algumas coisinhas, algumas maniazinhas e tudo mais que impedem a gente de jogar. E essa minha mania de quando eu era criança vem até hoje, basicamente. De que quando o mestre ou um jogador tá zoando demais, eu perco a vontade de jogar, assim. E aí, Thiago, conte um pouco pra nós aí como que foi jogar com o Alan de mestre. cara, era meio estranho, né? Porque, Com na certeza. verdade, nosso verdadeiro mestre era você, né? De repente, assim, o Alan falava, cara, deixa eu mestrar um pouco, não sei o quê. E como o Eduardo gostava de jogar, né? Ele sempre, às vezes, acabava deixando. Só que, cara, toda vez, toda vez, algum bicho tinha que me comer. Cara, era foda Não porque assim, né, Thiago? Você era gordinho na época e daí a galera zoava você demais na época. Isso era uma coisa que, tipo, pegava muito no RPG também, tá ligado? Porque, tipo, demais, velho, demais. o Thiago, daí o apelido do Thiago é Tatago, e só que na época a galera chamava ele de Teta, né? E, mano, a foda é que, assim, toda a zoeira que era mesmo, né, do nosso grupo ali e tudo mais, que a galera ficava zoando ele, o Alan transportou completamente pro RPG, assim. Cara,
não teve nenhum personagem que tentou me comer, né? Eu não fiquei estressado porque um personagem quis me comer ou alguma coisa assim. Mas toda vez ele pegava e colocava lá, botava um dragão no bagulho e daí, tipo, obviamente a gente não ia conseguir lutar contra o dragão porque a gente era nível 3, sei lá, alguma coisa assim. E daí pra vocês, né, pra eu não matar vocês, eu vou ter que comer o personagem do Thiago, tá ligado? Então, tipo, cara, a minha primeira experiência, né, como o Thiago falou, foi como mestre. Depois eu descobri que eu gostava mais de jogar e tudo mais. Mas essas mesas que o Alan narrava pra gente eram mesas assim que eu realmente não era muito fã, Thiago. O que você me diz sobre isso também? Cara, era uma tristeza, né? Porque daí eu não jogava com gosto, né? Ah, ninguém Jogava, jogava naquelas mesas do Alan, na real, né, mano? eu jogava sabendo que eu ia me fuder e ia ser zoado e. É, É, mas eu, era divertido em geral, assim. o que eu lembro era que meio que, tipo, o Alan, ele achava que o papel do mestre, né, hoje vendo, né, pensando lá pra trás, assim, eu acho que o Alan, ele via o papel do mestre como um carrasco, na verdade, né, o que hoje a gente sabe que, na verdade, não é assim, exatamente, que você é mestra. Então, tipo, aconteceu muito de, cara, ele ele zoar muito o bagulho, assim, e tudo mais, porque botava uns bichos muito difíceis e tudo mais para que a gente conseguisse passar e a gente não ia conseguir, né? Então, as nossas primeiras experiências, assim, né, a minha primeira experiência, principalmente como jogador, que foi essa, foi horrível, assim. E deixa eu te perguntar, você lembra da época eu narrando? Porque isso eu não lembro, eu narrando na época. Cara, geralmente era você que narrava, né? Você começou com toda a história, com toda a ideia da brincadeira, assim, né? Uhum. Mas você Mas, lembra de alguma história que eu fiz na época, ou alguma coisa assim? Lembra qual era a tua relação em relação a mim de mestre, ou alguma coisa assim? cara, faz tanto tempo, né, que a gente jogava, Puta, cara. eu não lembro de nada, Nossa, mano. eu também não lembro muita coisa. Eu lembro que dos RPG do Alan, né? Porque era Que, sempre quem se fudia, sim. mas Foi o que não mais tem como marcou, esquecer, porque né? era horrível o bagulho, né? É mais ou menos isso. Vocês lembram de algum mestre que vocês tiveram no começo que, tipo, era assim, mais ou menos como o Alan era na nossa mesa? Ou vocês não tiveram esse tipo de mestre? Não, não, eu não tive esse tipo de mestre, assim, é que isso que esse mestre que me introduziu, eu joguei 2 anos com ele, cara, na sequência, e logo depois minha vida mudou completamente, eu parei de jogar RPG, né, parei de jogar RPG de mesa, e aí logo veio os videogames e tal, e isso acabou ficando para trás, só que esse meu mestre, ele levava completamente a sério, assim, e era tão pesado, no bom sentido, tá? Eu estava falando de vampiro. Era tão pesado a ambientação que não dava nem brecha para você, tipo, dar uma risada ou fazer alguma coisa assim, ou ele mesmo fazer uma zoeira, colocar uma situação que era muito complicada, assim. Era tudo muito pensado, era muito bem sistemático, assim, Uhum. sabe? Eu acho que até o próprio jogador de vampiro, ele se leva muito mais a sério, né? Eu acho, né, Padilha? Ah, leva muito mais a sério. Porque senão você não tem a graça de jogar o vampiro se você não fizer isso, entende? Eu também tive a felicidade de não ter mestres desse tipo. Eu acho isso bem babaquice, né? Nossa, vocês têm que É o agradecer que é. isso, mano. Porque, tipo, como eu fui a pessoa que foi o entusiasta do bagulho, tá ligado? Eu continuei sendo entusiasta. Depois eu troquei de colégio e tudo mais, chamei outras pessoas pra jogar e tal. E eu continuei sendo entusiasta em relação a isso. Mas, cara, tipo, é só ver a história do Thiago. Quantas vezes você jogou depois, né, da nossa quinta série, sexta série e tudo mais, Thiago? Ah, cara, eu joguei algumas vezes, mas todas foram com você depois, né? A gente Sim. tentou montar uma mesa lá, que a gente jogou lá em casa e A tudo gente jogou por mais. bastante tempo até aquela mesa. Eu lembro que a gente chegou até nível 5, se pá, alguma coisa assim. A gente jogou por, sei lá, enfim, alguns meses a mesa, assim. E foi legal, né? Tipo, foi meio. Como é que foi a experiência pra você, assim, tendo uma segunda. Um retorno ao RPG com uma pessoa um pouco mais experiente, né? Eu nunca parei de jogar, né? Eu nunca parei de mestrar e tudo mais. Então, tipo,
a experiência que você teve lá na quinta série e tudo mais, você teve uma outra experiência quando você rejogou comigo, quando a gente já tinha o quê? Já tinha uns 21, 22 anos, pá. Ah, mas com certeza, a experiência foi muito diferente. É porque a história que você fez, eu me interessei bastante, eu achei bem interessante todo o processo, né? Porque até porque, tipo, na época a gente meio que jogava de qualquer jeito, né? Convenhamos. E voltar a jogar e jogar sabendo o que você está fazendo, tanto é que eu acompanhei um pouco do processo da criação da história com você e tudo mais, então eu acabei me envolvendo um pouco mais com o jogo, achei mais interessante ter esse contato, assim, novamente com o jogo. E até porque, às vezes eu até penso, nossa, saudade de jogar um RPG, né, e tal, mas não um RPG da época do Alan, né, um RPG decente. Não é falta de convite, né, Thiago? Você sabe que eu sempre te chamo pra jogar os bagulho. É verdade, cara, mas é tempo, né, É, nunca bate o horário e tudo o mais. cara só quer ficar jogando pádel, que é o frescobol de quadra, só. Complicado, complicado. E, mano, queria perguntar pra vocês, assim, tipo, qual era a expectativa? Vocês lembram a expectativa de vocês para as primeiras mesas, enfim, esse tipo de coisa, ou vocês não lembram desse tipo de coisa? Como que tá para falar palavrão aqui no seu podcast? Cara, Eu tenho que suprimir? não, tranquilo. Cara, eu tava achando que ia ser uma bela de uma bosta quando eu sentei na mesa. De verdade. Eu achei que eu não ia achar graça, eu achei que eu não ia me interessar, eu achei que eu não ia ter jeito, né? Eu achei que eu ia ter jeito, porque eu já sabia o que era o RPG, não, eu só não tinha jogado, então eu achei que eu não ia ter jeito para isso, entendeu? Uhum, sim. E eu, assim, revolucionei minha mente, cara. Aquilo lá foi assim, mas igual eu falei para você, a experiência foi tão imersiva, ela foi tão boa, que eu me encontrei, sabe? Até assim, até não sei porque eu parei logo de 2 anos depois, assim, porque que eu não voltei, demorei muito tempo para voltar. É uma coisa da vida, né? Mas assim, para mim, eu imaginei que ia ser uma bela de uma bosta, e acabou sendo uma puta de uma experiência. E você, Lucas, você lembra de qual foi sua expectativa quando você foi jogar um sistema de verdade ou alguma coisa assim? Isso você lembra? Olha, os primeiros sistemas que eu joguei com o pessoal na faculdade, a expectativa era bem média, assim, bem mais ou menos. Que a minha experiência com RPG era praticamente nula, era basicamente do que eu jogava online, do que eu assistia gente jogando, do que eu ouvia falar de gente que se divertia com isso. Parecia legal. Mas eu tava com um pessoal que a gente tinha se conhecido há pouco tempo, aprendendo, quase todo mundo aprendendo um sistema completamente novo sem nenhuma experiência. Então a expectativa também ficou ali no meio a meio. Nas próximas vezes, daí já bem recente, coisa de 3, 4 anos só, que foram todas com quinta edição, aí a expectativa já era maior, porque eu já tinha o mínimo conhecimento de como era ruim jogar sem conhecer o sistema e Uhum, como era ruim a campanha não ir para frente, o negócio não dar certo. Então, eu estava jogando com um pessoal que era muito mais amigo, muito mais ligado e que a campanha está aí até hoje. Então, a expectativa também era muito maior por conta dessa experiência, dessa noção que eu tinha de que eu achava que agora vai dar certo. Agora vamos todo mundo aprender o sistema junto, apesar de ser novo para a maioria, uhum, e o negócio vai para frente. E acabou que deu muito certo, na verdade. entendi. E você, Thiago? Tua expectativa, você lembra tua expectativa na época? Porque eu hypei pra caralho, isso eu lembro. Que eu fiquei enchendo o saco de vocês na época. Na época que a gente jogou lá em casa, lá? Não, não, na época da sexta série. Quinta, sexta série. Ah, não, na época da quinta, sexta série eu tava hypado também. Queria jogar o tempo todo e a gente ficava conversando no meio da aula pra decidir o que a gente ia fazer no intervalo ou coisas do tipo, né? Porque o intervalo era onde a gente ia Que a gente jogar. jogava, ou meio Então, de aula e é, tal, né? Que eu, inclusive, tenho uma história aham. horrível com RPG, né? Que é, inclusive,
Até talvez muitas das pessoas parariam de jogar RPG por conta disso, que eu apanhei por causa de RPG, né, Thiago? Cara, essa história foi muito boa. É. Mas, a gente tava jogando RPG numa aula livre. O Eduardo não conseguia ficar sem brigar com o pessoal da sala, né? O cara era Não, 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 briguento não, pra não, mano. caralho. Explica direito, Thiago. Você era briguento sim, velho. Como? Porra, Claro que não, mano. Sempre fui mó da paz. que nada, cara. Você tava peitando o cara lá, mas enfim. Não, a fita Basicamente, que era. O problema era com aquele cara. Que ele ficava enchendo o saco de vocês e eu ficava puto com isso. ele só tava jogando giz, cara. Basicamente, a gente tava sentado no fundo da sala, em rodinha, assim, Para de brincar conversando, com esse estilete, jogando Thiago. Vou ali e enfiar no tal. seu cu essa porra. Pô, desculpa, cara. Mania, desculpa. É, e não seria uma experiência agradável, eu imagino. A gente Continua. tava sentado lá no fundo da sala, tal, todo mundo em círculo. De repente, começa a cair uns giz, assim, né? O Eduardo levanta. Cara, você pode parar, por favor? Tá Fui irritando educado. já e não sei o quê. Fui educado aí, Foi ó. educado, verdade. Sentou, continuamos a jogar, tal. Deu uns 5 minutinhos, começa a cair giz de novo. Eduardo levantou. Ô, filha da puta, eu já não pedi pra você parar com essa merda! Cara, o cara veio lá do quadro da sala até o fundo, assim, marchando, que nem. Não sei como que eu posso explicar isso, mas o cara veio muito brabo, assim, deu um pulo, um soco na cara do Eduardo, ele caiu no meio das carteiras, assim, ó. Aí eu apaguei porque eu bati a cabeça na, na carteira. Então, enfim. Nossa, Rapaz, É. Mas é que assim, a história ela é muito, muito anterior a isso, né? Tipo, obviamente tinha muitas outras coisas que colocavam essa rixa minha e com esse menino à flor da pele, assim. isso é verdade. Porque, tipo, eu sempre fui o menino que protegeu meus amigos. Enquanto o Pedro, o André, o Thiago, o Alan, o Arthur corriam da galera, eu tentava proteger eles, tá ligado? E, tipo, tanto que eu fazia karatê na época e tal, né? E, enfim, Shotokan? Shotokan, é. Porra, mano, eu sou faixa marrom, cara. Ah, é, eu tô pra voltar, na verdade, mas eu parei numa época por causa da outra pandemia que teve no H1N1, eu tive que parar também. Mas eu tô pra voltar. Era pra eu ter pego faixa preta com 16, porque eu tinha muito tempo de experiência e tal, e daí eu ia conseguir. Meu Legal. padrasto, ele era presidente do presidente do, Comitê. da fundação aqui do Paraná, né? Ah, Ele é entendi. presidente do, da comitiva do Paraná, de Shotokan. E daí eu comecei muito pequeno e tal, e era pra eu ter pego com 16, mas daí eu não consegui pegar. Também Que tô daí eu querendo parei. voltar, só que é difícil encontrar algum lugar que é depois das 20, tá ligado? Então, a gente. Depois eu converso com você sobre isso, mas a gente é pra voltar depois da pandemia. Depois eu converso contigo sobre isso. Fechou, fechou. É, e, cara, eu lembro que no outro dia, no o dia anterior, né, Thiago? Ele tinha dado um tapa na cara do Arthur. Você lembra disso? Disso eu não lembro. Ele tinha dado um tapa na cara do Arthur e tinha, tipo, é, ido pra cima do nosso professor de história, que era um professor muito querido por mim, que era o professor Roman e tal. Ele dava muito exemplo de história a partir de jogo, a partir de RPG mesmo e tudo mais. E ele foi pra cima do professor, deu um tapa no meu amigo, rolou um estresse assim na hora e tudo mais, só que tipo os professores meio que se separaram, tá ligado? E daí no outro dia rolou isso daí. E o menino tinha 2 anos a mais que eu, né? Enfim, tinha várias coisas que eram bem, bem treta aí na história. Mas voltando pra RPG, né? Sim. Cara, eu era pra ter de tudo, assim, pra eu ter parado na época, assim, sabe? Porque tudo isso aconteceu comigo por eu ser nerd, né? Por, né, eu estar ali no fundo da sala jogando com os piá e tudo mais, né, Cara, na sala de vocês, o pessoal do fundo era os nerds? Que na sim, minha era o terror, e era o que eu fazia parte. a gente ficava sempre no fundo, né, Thiago? É porque o terror eles colocavam pra frente por É. causa do instalamento. Daí a gente tinha instalamento, daí tipo a gente que era mais de boinha, Ah, mais tranquilinho, eles botavam no fundo da sala. quantos anos vocês têm, só pra... 25.
25. 24. Você faz daqui um mês, né? 2 meses, sei lá. 2 meses. E, mano, foi tipo. Pra mim, as minhas primeiras experiências pra RPG foram muito, muito ruins, assim. E, tipo. é, E hoje eu tô aqui com um podcast de RPG, tá ligado? Então, tipo. Primeiro que eu quero falar, assim, né? Eu quero fazer algumas conclusões pro pessoal que tá ouvindo a gente e tudo mais. Primeiro eu quero falar pra vocês que, tipo, se vocês tiveram um mestre ruim uma primeira vez e tudo mais, não encarem isso como uma verdade no RPG, tá ligado? O RPG ele é uma coisa muito legal, uma história sendo construída por todos os seus amigos e tal, é uma experiência muito bacana. E quem teve experiências ruins, não deixe isso afetar outras experiências que você pode ter, tá ligado? Você tá aqui escutando a gente da Bons Ventos, provavelmente porque você não caiu de paraquedas, provavelmente porque algum amigo seu indicou o podcast, porque né, você tem interesses relacionados a RPG, ou porque você é um entusiasta de RPG, mas nunca jogou, alguma coisa assim, então eu já adianto pra vocês isso, cara. Se você teve uma experiência ruim, que eu e o Thiago não tivemos no começo, né, igual o Padilha teve, dê outras oportunidades, conheça outras pessoas, né, na tua loja aí local, ou, né, hoje a gente tem Discord, tem um monte de gente e tudo mais. E outra coisa que eu falo, não seja o babaca da tua mesa, tá ligado? O RPG não é uma coisa de protagonismo, não é uma coisa de o mestre fudeu o jogador ou alguma coisa assim. Então eu já deixo esse recado pra vocês também. Não seja o cara que quer falar toda hora, que quer colocar toda a resolução o tempo inteiro. O personagem que é chato, tá ligado? Porque existem personagens que são chatos, então a gente tem que muitas vezes procurar algumas coisas assim. A gente pode conversar isso para episódios mais pra frente em relação a como ter engajamento de mesa ou alguma coisa assim, que eu tenho muitas Perfil. experiências em relação a isso, e a gente pode falar esse tipo de coisa. Mas já, né, adiantando para vocês, por favor, não sejam um babaca da sua mesa, porque isso pode estragar a experiência de muita gente. E última coisa, galera, que eu queria falar para vocês, né, hoje com a experiência que vocês têm, até talvez não o Thiago, pelo fato dele não ser um jogador muito frequente de RPG e tudo mais, mas caso ele queira falar, claro. Mas qual é o sistema que vocês indicam para que as pessoas comecem a jogar RPG hoje? O que você me diz aí, Lucas? Olha, a quinta edição mesmo é um dos poucos que eu conheço, eu aprendi o sistema, porque eu ouvi falar bastante coisa já, claro, mas ele tá bem noob-friendly, né? Ele tá bem sucinto, bem mais fácil de você ensinar novos jogadores, de gente que às vezes nunca teve contato nem com RPG, nem com o sistema, de ter uma noção, de começar a entender como funciona, pegar o sistema de criação de personagem, o sistema de dados, que é um conhecimento que, né, independente do sistema, vai ser levado mais para frente, você ter essa noção do básico do RPG, né? Então eu Uhum, diria que é a quinta edição mesmo. com certeza. Eu arriscaria, mesmo sem jogar, eu arriscaria o Tormenta D20, que eu acho que é um sistema super fácil de entender, não se utiliza de tantos dados diferentes assim para você jogar. Eu chutaria esse, sem contar que é um sistema super legal, assim, né? O Com histórias T20, o muito boas. novo que você disse, ou os É, antigos? T20 não, mesmo. o D20, o D20 O mesmo. T20, que é o Não, último. o D20 antigo. O D20 é antigo que você tá falando. Tá. Porque assim, não é nem para se atualizar quanto ao RPG, sim para aprender. Aí não Uhum. importa qual que é, de quando De é quando é, o sim. livro, se ele é atual, né, e tal. Com Até porque certeza. é fácil até para se você pegar um grupo que não tem um mestre definido, que tem poucos jogadores, o D20 do Tormenta ele é rápido. Você lê e você entende muito rápido. Então Uhum. você pode até começar a sentar, explicar a regra para todo mundo e jogar, antes mesmo das pessoas que ler todo o sistema, sabe? Concordo plenamente. Até porque a minha indicação vai ser uma indicação que ela é muito próxima
a Tormenta antiga. Thiago, você quer dar algum parecer sobre isso? Não, obrigado. Beleza, imaginei mesmo. Mas a minha indicação é o 3D&T. Para quem não conhece, 3D&T ele é um sistema genérico. É um sistema que vinha na Dragão Brasil vários sistemas de 3D&T, né, templates, né, de 3D&T específicos e tudo mais. Alguém tá chiando aí. E a gente tem, né, não sei quanto foi a experiência de vocês com Dragão, mas eu tenho até hoje o sistema quase completo de Street Fighter aqui em casa de 3D&T que a, que a Dragão lançou. Então, tanto pela facilidade quanto, né, por eu ter jogado esse sistema um pouco no começo também e tudo mais, eu também aconselho a galera a jogar o, o 3D&T. O GURPS, mesma coisa, já, né, já saindo de uma indicação só, mas também aconselho o GURPS também, justamente por também ser um sistema genérico, enfim, tudo mais. E, por fim, vou indicar um sistema que ainda não existe, mas logo vai existir, que também ele é um pouco noob friendly, porque ele é um sistema que ele te ajuda, né, em relação à questão das regras, por deixar você um pouco mais livre nisso e as questões de magias, skills já estarem todas prontas e caminho de evolução de nível e tudo mais está muito bem explicado no livro, que é o meu sistema, que é o sistema do Gimiru, que é um sistema que eu fiz quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, e hoje eu estou escrevendo ele. A gente vai fazer alguns testes e tudo mais. Quero um dia fazer um podcast sobre isso, mas ele vai ser também um sistema relativamente noob-friendly. O único problema do sistema é que ele tem um pouco mais de conta do que alguns dos sistemas, mas em relação à regra, ele é um sistema bem tranquilo de jogar. Cara, você falou da Dragão Brasil aí, e eu vou falar pra você, cara. Foi o Holy Avenger que, antes de eu jogar Vampiro, que foi como eu conheci o RPG, cara. Foi lendo todas as Dragão. HQs da Holy Avenger. É. Isso eu Cara, consegui achar lá. eu sou muito fã de Dragão, da Dragão, hoje, né, pessoal da Jambô. Tanto que eles são os criadores de Tormenta, eles trazem muitos RPGs muito legais também para o Brasil, como o próprio Shadowrun que eu falei no começo. Então, quem não conhece eles também e às vezes não conhece a Dragão, tem um ciclo de amigos que talvez não goste muito essas coisas em relação a RPG, mas você quer ler sobre isso, você quer se aprofundar um pouco mais, eu super recomendo. Hoje a Dragão voltou, né? Faz eu acho que 1 ano mais ou menos, 2 anos, pá, alguma coisa assim. Eles estão fazendo todo mês pro pessoal que apoia eles. Eu não vou lembrar se é no Patreon ou se é no Padrinho ou alguma coisa assim. Mas é só vocês procurarem Dragão Brasil no Google que vai ser provavelmente o primeiro lugar que vocês vão achar. Super recomendo para todos os iniciantes de RPG para que vocês leiam isso daí, até porque tem muita questão de regra de Tormenta, muita questão de apêndices, né, que o pessoal de lá faz para os outros sistemas que eles têm o domínio e tudo mais. Então eu super recomendo para todo mundo a revista Dragão Brasil. Na nossa Dudes, época, foi aqueles caras estão lá ainda, o Jambô, né? Trevisan, O Caçaro, Caçaro, Trevisan, tá, tem mais um, o que também ajudou a criar o 3DT, o Saladino. Saladino, aham. Todo mundo tá lá ainda. Daí agora, Legal. agora quem também tá são, acho que as esposas, né, do pessoal também estão escrevendo pra lá também. Su- Porra, que legal. Super massa, cara. E são pessoas aí que, pô, sou fãzíssimo. Sonho um dia gravar com o pessoal da Dragão porque pô, foi a minha infância, tá ligado? Tipo, comprar Dragão e Recreio era o que eu fazia quando eu era pequeno. A discrepância, né, das coisas, mas sim, eu comprava as duas na mesma época.
Mas é isso, galera. Eu acho que não tem muita coisa mais pra falar. Até porque eu queria fazer mais um episódio rápido aí e tudo mais, porque chamei o pessoal meio que em cima da hora, também, né, tem pessoas que precisam sair e tudo mais. É, até o próprio Thiago, uma pessoa que não é muito desse meio do RPG e tudo mais, também não quero aborrecer ele, deixando ele né, encher o saco dele falando por muito tempo desse tipo de coisa. Só queria que ele participasse aí dessa experiência, porque a gente teve a nossa primeira experiência junto, então queria trazer alguém aí. Também queria ter trazido alguém que tivesse tido a primeira experiência jogando comigo hoje, né? Depois de algum tempo aí jogando RPG, eu mestrando, a pessoa jogando, mas eu, infelizmente, todo o pessoal das minhas mesas aí não conseguiu participar. Mas é isso, então. Queria deixar um beijão aí pra você, Thiago. Valeu, cara. Obrigadão por ter vindo aí. Queria também deixar um beijo pro Lucas. Opa, é nóis. Cortou, Lucas. Opa, é nóis. Valeu. E também queria deixar um beijo pro Padilha. Opa, beijão pra você também, Dudes. Quer anunciar o Tribal Wars aí, mano? Quero! Muito obrigado. Faça. Então é o seguinte, cara, isso é produção independente, minha e do Ayrton, que é um jogador também de Magic aqui de Curitiba. A gente tá fazendo o primeiro EDH Tribal War, que é um campeonato voltado para o Commander mesão, né? Ele é também um evento mais voltado para os amantes, né, de decks tribais, que são mais focados em criaturas, mais voltado para combate mesmo. Então a gente criou um sistema onde o combo não é o protagonista e a gente tenta limitar isso o máximo possível para que as pessoas consigam ganhar o jogo através do combate mesmo. Então, assim, vai ser uma coisa bem legal. Esse primeiro evento vai ser online, vai ser via Spell Table, né, que é a plataforma agora que a Wizard adquiriu para você jogar Magic, né? O Magic físico através da internet. Muito E boa a então, plataforma, assim, inclusive. pois é, então assim, se vocês ficarem interessados, entrem no www.edhtribalwar.com, é o site onde estão as regras, onde estão as informações sobre o evento, sobre as cartas banidas, como fazer a inscrição, tá tudo lá. E Tá bem legal o site, também bem instrutivo. como o evento não vai ser presencial, se o pessoal quiser jogar de fora, pode jogar também. Total, já teve uma repercussão nacional, então a gente lá no nosso canal exclusivo não, né? Desculpa, no nosso grupo do WhatsApp, exclusivo do evento, a gente já está aí perto de uns 70 pessoas lá e temos pessoas de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, interior do Paraná. Então, assim, eu estou bem feliz, cara. Vai ser um evento nacional, posso dizer assim. Legal. Então, queria deixar um beijo para todos vocês e até semana que vem.